Olá, prezado aluno, tudo bem? Hoje eu venho aqui para falar com você de fórmula do Excel, a fórmula C com E e O, ok? A fórmula C, ela é uma das fórmulas mais utilizadas no Excel, muito prática, né? Ela vai te dar muita possibilidade de brincar com o Excel. Só que a fórmula do C, ela pode ser aprofundada um pouquinho mais se ela for usada com a função e a função OU. Então vamos lá aprender o C com E e com OU? Então bora lá, vamos abrir aqui uma planilha de Excel e aqui eu trago bem facinho uma planilha que olha só que bacana. Vou até aumentar o zoom para não falar que não enxergou. Aqui o que eu escrevi? Orçamento e coloquei 3.500. Vamos supor que você está montando uma planilha de orçamento e a soma total desse orçamento deu 3.500. Aqui eu coloquei, até poderia montar uma planilha de orçamento para ir construindo aos poucos, mas eu vou pegar só o total do orçamento. Perfeito. E aqui eu vou falar assim, deixa eu ver como é que está o meu saldo no banco. Quanto é que eu tenho de dinheiro? E aqui ele vai colocar o meu saldo. Pois bem, eu queria aqui no status que ele escrevesse aprovado ou reprovado em função desse contexto. Isso é a função C. Que você poderia fazer assim, igual C. E o C, ele funciona como? Teste, verdade, falso. Eu posso testar uma situação. Por exemplo, será que o meu saldo ele é maior ou igual ao orçamento que eu quero comprar? Então, repara, na função C, você começa testando uma situação. E você está aqui, nesse caso, falando entre maior e igual, o B1. Olha, a gente poderia usar quais operadores? Maior, menor, maior igual, menor igual. Você pode então brincar com esses caras. Você poderia fazer o igual ou o diferente. Tudo bem? Então, no meu caso aqui, eu fiz maior igual ao B1. Ponto e vírgula. Gente, função C, teste, ponto e vírgula. Acabou o teste, agora eu vou vir pro verdade. Se isso for verdade, o que eu quero que ele escreva, gente? Então, se o meu saldo ele é maior ou igual ao orçamento, está aprovado. Como é texto, aprovado. Ponto e vírgula. Caso contrário, então agora vai vir o falso. Caso contrário, reprovado. E pronto. Essa é a fórmula do C. Teste, verdade, falso. Vamos só testar. Ó, o orçamento meu era muito mais alto que o meu saldo, então reprovou. Mas se o orçamento fosse de 1.200, eu tenho 1.200 na conta? Tenho, então aprovou. E se fosse menor, 800, também aprovou. Então, a fórmula ela está funcionando. Quando eu coloco 3.500, de novo, ele reprovou. Então, vamos brincar. 3.500, mas eu tenho um saldo de 5.000 na conta. Então, aprovado. Só que agora nós vamos complicar um pouquinho mais essa fórmula do C. Nós vamos colocar o E. E o E, ele é um cara que eu posso colocar dentro dessa situação mais uma informação para ele poder testar. Tudo bem? Então, por exemplo, não basta eu ter saldo acima do orçamento. Eu quero aqui o seguinte. Vamos supor que toda compra que eu faço dentro da minha empresa, eu preciso ter a loja cadastrada. E eu poderia falar aqui assim, cadastro dessa loja, dessa empresa que eu estou comprando. Tá ok? E vamos supor que eu escrevo aqui, ok, ou poderia escrever alguma outra coisa. E aí eu vou falar assim, olha, eu só libero essa compra a partir do momento que o meu saldo for maior ou igual
ao orçamento e essa loja tem que estar com o cadastro ok. Então, repare, eu estou colocando dois contextos. Então, quando eu tenho dois contextos, o que a gente faz? Vou até dar um zoom de novo, para não falar que não viu. Vou recolher essa parte aqui. E agora vamos lá, vem cá. Agora aqui você vai fazer assim. Nesse pedaço agora, do C, nós tínhamos um primeiro teste. Então agora nós vamos fazer assim. Nós vamos colocar o E aqui no começo. E este primeiro teste, ponto e vírgula, e eu escrevo agora um segundo teste. Por exemplo, a célula do cadastro ser igual, ok. Fecho e fecho parênteses. Então agora vamos entender. O que foi feito daqui? Se, e aí você vai tampar essa parte, tudo o que está aqui dentro do E é o teste. E o E funciona como? Vou até grifar aqui. Esse e esse tem que estar ok, tem que ser verdade. Aí vai dar verdade, que é o aprovado. Então, repara, se o meu saldo for maior ou igual ao orçamento e o cadastro tiver escrito ok, beleza, esse cara está aprovado. Caso contrário, está reprovado. Vamos testar? Vamos supor que aqui não tivesse, não. Reprovou. Ok. E o saldo é menor do que o orçamento? Reprovado. Então funcionou. Agora vamos supor o seguinte. Vamos supor que você fala assim, professor, se eu tenho cadastro na loja, é porque eu tenho então limite de crédito. E aí eu vou falar assim, eu queria que ele fosse aprovado ou em função do meu saldo ou em função do cadastro estar ok. E se o meu cadastro está ok, vamos brincar, é porque eu tenho limite de crédito. A gente até poderia colocar valor, tudo, mas eu não vou entrar muito em detalhes. Então, agora nesse contexto, nesse segundo contexto, eu vou falar assim, ou eu tenho aqui a questão do saldo, ou eu tenho o cadastro ok que me dá limite nessa empresa. Se um dos dois for verdade, então está aprovado. Então agora você vai fazer assim, para você guardar. O E é exigente, ele exige que os dois sejam verdade para dar verdade. O ou um ou outro sendo verdade, vai dar verdade. Entendeu? Olha que facinho. Agora eu posso brincar. Vamos dar um ok? Aqui vamos testar? Olha, não estava cadastrado, mas eu tinha saldo, então ele aprovou. Outra situação, eu não tinha saldo, mas o cadastro estava ok, então ele aprovou. Perfeito? Então, essa é a fórmula do C com o OU e o E. Perfeito? Espero que você tenha gostado desse macete. Isso aqui dá para usar muito, ok? Se você gostou, dá um curtir e compartilha, beleza? Obrigado e até o nosso próximo bate-papo.